Querido e amado Deus, primeiramente gostaríamos de agradecer ao dom da vida que o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui. Também, Pai, agradecer esse momento que estamos aqui entre família, né? A família dessa sala maravilhosa que estamos para engrandecer e bendizer o seu santo nome. Pai querido, fique com cada uma dessas pessoas durante esse dia, seu santo sábado. Queremos agradecer a isso também, pois é um dia maravilhoso, um dia de proximidade maior ainda contigo. Vimos durante essa semana que o sábado é tão importante quanto era na época de Israel. Então, Pai, que nós possamos fazer bom uso desse dia e fazer também bom uso da vida que o Senhor nos proporcionou hoje. Pai querido, muitas pessoas estão com pedidos, estão enfermas. Eu gostaria de pedir em especial pelo meu sogro, que teve um problema ontem, caiu no banheiro e está internado no hospital. Que o Senhor faça o melhor na vida dele, que seja feita a tua vontade. O Senhor sabe a nossa vontade, mas que seja feita a tua vontade. Pai querido, também a dona Yasmine Mol também está com o pai também internado. Ela pediu oração, também coloco em seu altar para que seja feita a tua vontade. Todos aqui provavelmente também têm algum pedido, algum agradecimento a ser feito, Pai. E o Senhor sabe todos eles e que seja feito também conforme a tua vontade. Pai querido, também peço o seu Santo Espírito nesse exato momento para que ele possa iluminar a nossa mente. Que ele possa estar na minha boca nesse momento e também nos ouvidos de cada um aqui para que possamos entender e passar à frente essa mensagem. Uma mensagem muito importante. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor vem proporcionando para cada um de nós, mesmo sem merecermos. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos falar Daniel capítulo 3. E o título que eu coloquei, Quem tem medo da fornalha? Mais para frente, vamos saber responder essa questão. Bom, vamos lá. Vamos iniciar nossa leitura já, lá no verso 1 e 2. Nós vamos começar com os 3 primeiros versos. E aí nós vamos dar um panorama geral para vocês do que está acontecendo. Começa-se assim. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era 60 côvados e sua largura 6 côvados, e ele ergueu na planície de Dura, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor fez reunir-se os príncipes, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes da província para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor erguera. Verso 3. Então os príncipes, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os magistrados e todos os governantes das províncias reuniram-se para a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor havia erguido. E eles se puseram diante da imagem que Nabucodonosor tinha erguido. Vamos lá para vocês compreender alguns pontos. Fica claro aqui que Nabucodonosor quis fazer algo relacionado ao sonho, ou seja, isso aqui é após o capítulo 2, tá? Então, o capítulo 1, 2 e 3 está numa sequência. E isso daqui que aconteceu foi cerca de 20 anos depois, tá? Do sonho de Nabucodonosor. Então, após 20 anos, aproximadamente 20 anos depois, ele ergue essa estátua. E ela era totalmente de ouro. Lembra que a estátua de ontem, ela tinha partes, pois um reino ia suceder o outro? Nabucodonosor aqui está fazendo uma afronta a Deus, dizendo o seguinte: esse sonho não vai se cumprir. Eu vou ser eterno. E ele faz essa estátua de ouro de ponta a ponta. Ok? Levando isso em consideração, nós temos um outro ponto importante. A palavra para suscitar, ou erguer, ou levantar, ela é uma palavra em aramaico, akim. E essa palavra, ela é usada em Daniel 2,44, quando diz que Deus vai estabelecer o seu reino. Ou seja, Nabucodonosor está
fazendo algo referente ao sonho anterior. Então, por 8 vezes, só nesses primeiros versos que vamos ler aqui, até o verso 8, por 8 vezes ele falou Aquim. Olha aqui, ó, se vocês prestarem atenção, rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro. E ó, aí ele começa, ó, ele falou erguera, Aquim, ó. Depois lá no segundo, só nesse verso tem 2 vezes, ó, ele coloca aqui, ó, erguido e erguido. Então já temos 3 vezes aqui que ele falou. Nós vamos ver outras vezes à frente. Uma outra palavra importante para nosso contexto aqui é que ele coloca Hanukkah. E essa palavra Hanukkah, ela é usada no sentido de adoração a Deus. Tá? Isso daqui é a mesma coisa que Deus fala quando o seu reino seria eterno. Então, Nabucodonosor está querendo fazer essa imagem, mostrando que essa imagem, Hanukkah, para ele, tá? Então, aqui, quando ele fala imagem de ouro, é Hanukkah. É uma imagem falando que o reino dele será eterno. Ou seja, nesses primeiros versos, nós estamos vendo que há um embate entre Nabucodonosor e Deus. Nabucodonosor está querendo fazer um embate contra o Deus Todo-Poderoso, ok? Fiquem claro isso, porque nós estamos vendo que Nabucodonosor, por várias vezes, ele vai questionar a Deus, ele vai querer ser Deus. Nós já vimos isso no capítulo 1 e estamos vendo agora no capítulo 3, ok? Então vamos ver o que acontece, como ele faz esse embate, mas antes disso precisamos fazer uma comparação. Será que a Babilônia literal tem alguma coisa a ver com a Babilônia do Apocalipse? Vamos lá primeiro identificar essas 2 diferenças. Como vocês verem à sua esquerda, nós estamos vendo a do sonho. À sua direita, nós estamos vendo a de Nabucodonosor. Ok? Ela tinha cerca de 27 metros por 3. Ok? Era muito grande. E muitas pessoas acreditam que a fornalha já era logo abaixo dela, para deixar o pessoal meio que com medo. Mas nós não temos como cravar isso, ok? Isso daqui está em alguns livros de história. Mas, vamos lá. A estátua de Daniel 2 representa a transitoriedade dos reinos terrestres. A Babilônia de Nabucodonosor é representada pela cabeça de ouro. Em um dado momento, ele passaria e o seu lugar seria tomado pelo peito de prata e assim sucessivamente. Nem Daniel 3, a imagem representa a eternidade de Babilônia. É um desafio a Deus e o homem querendo prevalecer sobre a soberania divina. Não haveria outro reino para substituir Babilônia, muito menos uma pedra para eliminar todos esses reinos terrestres. Fiquem claro aqui, meus irmãos. Nabucodonosor está fazendo um desafio ao sonho de Daniel, capítulo 2. Na verdade, é o seu próprio sonho, é um sonho que Deus o deu e usou Daniel para interpretar. Agora vamos ver o que seria esse chamado à adoração. Nós estamos vendo aqui em Daniel 3 a Babilônia, tá bom? Então, em Daniel 3, estamos falando sobre Babilônia. A Babilônia vem das raízes de Babel, tá? E nós sabemos que era ali no mesmo local. Babilônia e a Torre de Babel, elas eram ali no mesmo território. Muitos acreditam que no local onde foi levantada a estátua, também foi levantada a Torre de Babel. Mas o ponto é que ambas estavam ali no mesmo território. Então nós estamos vendo algo literal, Gênesis 1:11 aconteceu, nós estamos vendo Daniel 3 literal, isso aconteceu, e nós também temos uma Babilônia no Apocalipse 17, que é a espiritual, né? Uma Babilônia que ela é simbólica dessas outras Babilônias. Vamos entender isso aqui. A Babilônia física, lá em Jeremias 51:13, diz que ela habita sobre muitas águas. E se vocês perceberem, isso é verdade. Nós vamos ver aqui outros pontos lá na queda de Babilônia. Nós vamos mostrar para vocês algumas fotos e talvez alguns vídeos lindos de como é. Habita sobre muitas águas. Apocalipse 17:1 diz que ela está sentada sobre muitas águas. Nós sabemos que água, profeticamente, é povos, ok?
Jeremias 51:7 descreve a Babilônia como um copo de ouro na mão do Senhor. Já Apocalipse 17:4 diz que ela tem um cálice de ouro em sua mão. Jeremias 51:8 diz que caiu Babilônia. Apocalipse 14:8 diz que caiu a grande Babilônia. Isaías 47:7-8 diz que eu serei senhora para sempre. Olha aí, ó, o que Nabucodonosor está falando. Não ficarei viúva. Isso daqui também é falado ali naquele sentido de Belsazar. Nós vamos ver isso no capítulo 5. Lá em Apocalipse 17:4, a mesma coisa. Estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de vir. Ou seja, ela está achando que está tudo bem e que nada pode acontecer com ela. Em Jeremias 51:45 diz, sai do meio dela, povo meu. E Apocalipse 18:4, retirai-vos dela, povo meu. Jeremias 51:64, como uma pedra será afundada. Como Apocalipse 18:21, como grande pedra será arrojada Babilônia. Vocês estão vendo aqui a sincronia da Babilônia física com a Babilônia espiritual? Nós estamos mostrando para vocês que há sim similaridades entre as Babilônias, tanto a física quanto a espiritual, a simbólica lá do Apocalipse 17. Mas não é só isso não, nós temos algo mais incrível ainda do que isso. O capítulo 3 de Daniel é exatamente o capítulo 13 do Apocalipse. Mas vamos entender isso. No Apocalipse 13, meus irmãos, nós temos uma sucessão de coisas. Lá no Apocalipse 13, nós vamos ver a areia do mar, ok? Prestem atenção, ali é o mundo, o mapa mundi, tá? Aí nós vamos ver a areia do mar, nós temos águas, certo? O que simboliza os povos. Nós temos a areia do mar, nós temos o mar e nós temos a terra, né? Ali a besta que vai da terra. Nós temos uma besta que surge do mar e nós temos uma besta que surge da terra. Ok? Aí o que acontece? Diz que, como nosso irmão Marcelo fala, que dessa vez a besta da terra até fogo do céu deixará cair. Ou seja, fazendo uma alusão ao Monte Carmelo. Ou seja, daquela vez no Monte Carmelo, Deus não permitiu que Satanás agisse de uma forma iguais ali o que Deus faria, né? Ele não deixou que o fogo caísse do céu para Baal e depois Elias desse fogo do céu para que provasse que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Só que dessa vez será permitido ele fazer um engano. E esse engano seria muito grande. Lembre-se de Mateus, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, dessa vez, fogo do céu cairá pela besta, ok? E essa besta terá uma imagem. Uma imagem da besta. E essa besta da terra dará o fôlego para a imagem da besta do mar. Ok? Olha aqui que interessante, hein? A besta da terra vai ser o fôlego que a besta do mar precisa para que algo aconteça. E a pergunta sempre fica de uma forma: o que é essa imagem? As pessoas ficam, olha, o que será que é essa imagem? Vocês estão entendendo? Nós temos uma besta que é margem do mar, nós temos a areia do mar, nós temos a besta que emerge da terra, nós temos, dessa vez a besta da terra vai ser permitido um engano, a imagem da besta do mar vai ter, para ela ser propagada para o mundo, vai precisar do sopro da besta da terra. Estão compreendendo até aqui? O Apocalipse 13 diz que todo o povo, toda a terra vai adorar essa imagem da besta. Agora eu pergunto para vocês. E nós? Porque o capítulo 13 é categórico. Todo o povo na terra adorará a besta. E os 144 mil estão onde? Vamos lá, meus irmãos. Isso daqui é muito interessante. Os 144 mil, eles estão na terra. Mas o Apocalipse não está se contradizendo. Porque eles não estão vivendo mais a terra.
Eles estão vivendo o céu na terra. E quando isso acontece, Deus já coloca, por várias vezes na Bíblia, Deus vai colocar os seus como se estivessem já no céu, ok? Já com ele na Canaã celestial. Ou seja, os 144 mil estão seguindo o Cordeiro de Deus por onde quer que ele vá. Então eles não estão, por mais que eles estejam fisicamente aqui ainda, eles não estão mais com o psicológico, eles não estão mais com a mente nesse mundo, ok? E por esse motivo, eles não adorarão essa besta, essa imagem da besta, tá bem? Mas o Apocalipse 13 diz que será o mundo todo adorando essa imagem. Olha que coisa interessante. Agora tem uma outra coisa importante. O que será que é essa imagem da besta? O que será essa imagem da besta que todo mundo vai estar adorando, só que os 144 mil estarão indo aonde o Cordeiro for? O que será isso? Vamos decodificar isso usando a palavra de Deus. Dessa vez, nós sabemos, como adventista do sétimo dia, que estamos falando de domingo. Mas falar isso sem a gente conseguir provar biblicamente, o pessoal pode falar, isso aí é falácia, ok? Só que agora nós vamos ver a história mostrando o que de fato é um selo de Deus. A Bíblia nos deixa claro que o selo de Deus é o sábado. Mas será que a história nos ajuda quanto a isso? Olha que interessante, meus irmãos. Nós temos a besta aqui, né, que é o 666, e ela tem a marca da besta. Ela é a marca da besta, né? A imagem ali. Antigamente, um selo era desse jeito que fazia. Então, você tinha uma cera, você colocava no seu documento a cera. Depois que você colocou a cera no documento, o rei tinha um sinete. E ele fazia do jeito que está na imagem aí. Ele colocava o seu sinete, e aí ficava, aqui no caso é uma coroazinha, mas vocês já vão ver um sinete de verdade, o de Ezequias. Esse daqui é um sinete, né, um anel, é um sinete onde Zedequias gravava ali as suas cartas, né, ele colocava o seu selo para mandar cartas ou mandar o que precisasse para as outras nações. Olha aqui que interessante. Aqui está Ezequias. Deixa eu mostrar esse daqui que fica melhor. Ó, essa parte em vermelho é Ezequias. Essa parte aqui, filho de, e aqui, rei. Olha aqui, ó, vermelho, vermelho, verde e o azul. Então, ó, Judá, rei, Ezequias. O que significa? Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Ok? Então, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Todos os sinetes dessa época eram assim. Por quê? Um selo precisava de quem comanda. Então, aqui o Ezequias. A função e de onde é. Então, para ser um selo, precisava dessas três coisas aqui. Agora eu pergunto a vocês, qual mandamento tem isso? Se um selo é obrigatório ter o dono, a função e aonde ele manda. Qual mandamento tem isso? Somente o quarto mandamento. Nenhum outro mandamento. Ali no mandamento está falando sobre Deus, função, criador, onde ele comanda? Todo o universo. Toda a terra, todo o universo. Ok? Então é o único mandamento que de fato tem as características de um selo. Ok? E é por esse motivo que é o sábado. Logo, Satanás vai fazer o quê? O oposto. Se o sábado é o dia do Senhor, o meu vai ser o domingo. Porque Satanás quer ser o quê? Satanás quer ser Deus. Ok? Então a imagem da besta é o domingo. E a imagem de Deus é o sábado que nós estamos aqui, ó. Incrivelmente, nós estamos fazendo né? Então estamos aqui hoje num sábado, no selo de Deus. E logo, logo, essa imagem da besta será levantada. Agora vamos lá para vocês entenderem isso em termos práticos. Besta do mar. Nós temos
a igreja, o papado, ok? Esquece a igreja católica. Papado. Besta da terra, Estados Unidos. A besta do mar não consegue propagar sua imagem, então ela vai se juntar à besta da terra, pois ela vai dar o sopro que consegue o quê? Colocar isso para andar, ok? Então, o domingo vai ser universal, por quê? Porque as bestas vão se juntar para isso, o poder político com o poder religioso, ok? Deixando isso claro, vamos avançar. Vamos avançar para que vocês possam entender. No Daniel 3,15, eu achei interessante isso, que até o 13,15 do Apocalipse é Daniel 3,15 é a mesma coisa. Havia uma ordem para adorar a imagem, em Daniel 3,15. Haverá uma ordem para adorar a imagem, Apocalipse 13,15. Havia um decreto de morte para quem não adorasse a imagem. Haverá um decreto de morte para quem não adorar a imagem da besta. Estão compreendendo até aqui, irmãos? A junção que Daniel e Apocalipse precisam. Inclusive, Ellen White diz, né, o Uri Smith, por exemplo, fez um livro, nós vamos falar sobre ele mais tarde, e ela fala que seria importante se o livro de Daniel e Apocalipse estivessem juntos, porque eles são incrivelmente perfeitos um para o outro. Vamos continuar nossa leitura, então, a partir do verso 4. Compreenderam aqui até o momento? Não confundamos a besta do mar com a imagem da besta, ok? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E se vocês prestarem bem atenção, o protestantismo já tem essas duas coisas para si. Por que é os Estados Unidos? Porque de lá saiu todas as igrejas protestantes. E é o protestante que vai lá falar, não, a gente precisa mesmo de um dia aí, a gente precisa mesmo de algo. A coisa tá saindo muito do controle. Então, os próprios protestantes que já vão aderir a essas coisas. E já estão. Por quê? Os protestantes falam de domingo para a guarda e eles acreditam na imortalidade da alma. Ou seja, as duas coisas que o papado trouxe de muito forte. Então, eles já estão contaminados. Ok? Então, só está esperando agora o Deus, assim falar. Chegou a hora. Ok, irmãos e irmãos? Inclusive, em 1890, 1889, Jones, ele barrou o decreto dominical nas cortes dos Estados Unidos. Lembre-se que Jesus já quis voltar em meados de 1900, ok? Vamos lá, então. Avançando aqui. Diz o seguinte, então um arauto clamado alto. Ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas. Isso é importante também. Quando ele está falando ali de sátrapas, governantes, irmãos, é todo mundo que Nabucodonosor comanda, tá? Então não era só Babilônia. Tinha pessoas ali da Lígia, que ele já tinha comandado ali um pouco, pessoas ali que ele, em torno, que ele tomou posse ali de, por exemplo, a Síria, que ele derrotou, que deixou de existir, mas tinha pessoas ali naquele... Todo mundo veio a Babilônia adorar essa imagem, ok? Não foi somente Babilônia, tá bom? Por isso que ali está os governadores, os sátrapas e todo mundo ali da galera alta e baixa do clero, ok? No momento que ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da sacabucha, saltério, xilofone, de todos os tipos de música, vós vos prostrarei e adorareis a imagem dourada. Que o rei Nabucodonosor, o que ele fez aí? Hakim. Mais uma vez, quarta vez já. E aquele que não se prostrar e adorar será da mesma hora lançado no meio da fornalha de fogo ardente. Ou seja, quando primeiro eles tentam a forma de... a música ali serve para quê? Nós já vimos muitas vezes isso, o Marcelo falou bastante sobre isso. Serve para... primeiro eu vou tentar a persuasão. Né? Mexer ali com os sentidos. Não deu certo? Aí eu vou impor. E é aqui que é isso que acontece. Primeiro a música ali, certo? Depois da música, quem não prostrar vai morrer. Se isso aqui não funcionar, isso aqui vai funcionar. Vamos continuar.
Portanto, naquele momento, quando todo o povo ouviu o som da corneta, da flauta, da harpa, sacabucha, saltério, todos os tipos de música, todo o povo, as nações e as línguas prostraram-se e adoraram a imagem dourada que o rei Nabucodonosor havia aqui. Mais uma vez, meus irmãos. Verso 8. Portanto, naquele momento, alguns caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Eles falaram e disse: o rei Nabucodonosor, o rei vive para sempre. Tu, ó rei, fizeste um decreto que todo homem que ouça o som da corneta, da flauta, da harpa, sacabucho, saltério, xilofone, todos os tipos de música, deverá prostrar-se e adorar a imagem dourada. E aquele que não se prostrar e adorar, que seja lançado no meio da fornalha de fogo ardente. Versos 12. Há uns certos judeus, os quais colocaste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não têm considerado a ti. Eles não servem os teus deuses, e nem adoram a imagem dourada que tu ergueste. Opa, Hakim. Então Nabucodonosor, em sua ira e fúria, ordenou e trouxeram Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles então trouxeram estes homens perante o rei. Nabucodonosor falou e lhes disse: isto é verdade? Ó, Sadraque, Mesaque e Abednego, vós não servis os meus deuses, nem adorais a imagem dourada que Hakim. Estão vendo, meus irmãos? A batalha aqui que Nabucodonosor está querendo colocar, mostrando como Deus. Bom, meus irmãos, nós temos aqui várias classes, como eu disse a vocês, os governantes e os povos. E Nabucodonosor age da mesma forma que acontecerá no fechamento da porta da graça. Vocês vão adorar o domingo? Ou vocês vão querer morrer? É da mesma forma. Ou seja, essa imagem levantada no capítulo 3 tem uma representatividade do decreto dominical que acontecerá. Por isso que Daniel 3 e Apocalipse 13 estão unidos. Pergunta que eu faço. Eles vão usar música, eles vão usar o que puder para conseguir fazer com que isso aconteça. A pergunta agora que eu digo a vocês, meus irmãos. Todo mundo se curvou? Logicamente que não. E ali está falando sobre, se vocês prestarem atenção, está falando sobre judeus. Acusaram os judeus. E aqui ele está falando a uns certos judeus, ou seja, não era só eles. Tem mais judeu ali. Só que os judeus fizeram o quê? Adoraram. Só os 3 ficaram em pé. Não vamos entrar aqui em onde Daniel estava. Não sabemos, não temos como saber, então não vamos ficar. Vamos colocar Deuteronômio 29, 29. Ok? O que foi revelado está aí, o que não foi, não vamos ficar especulando aqui. Possivelmente ele não estaria aqui. Né? Na Babilônia, deveria estar fazendo alguma outra coisa. Porque não tem sentido nenhum, né? Nós sabemos bem que Daniel, logo no capítulo 6, vamos chegar lá, ele faz a mesma coisa, basicamente, do que foi feito aqui, tá bem? Então, nós não temos que ficar aqui, será que Daniel ajoelhou? É óbvio que não, né? Mas não vamos ficar conjurando aqui. Levando isso em consideração, meus irmãos, nós temos aqui algumas lições para tirar do texto. Primeiro, havia judeus tementes a Deus que se ajoelharam. Ou seja, haverá pessoas adventistas do sétimo dia, talvez por anos, que também vão adorar a imagem. Vão ter pessoas aqui também, ou outra coisa que é importante para nós. Quando nós se levantarmos como povo de Deus, de fato, sofreremos acusações. Jesus era perfeito, sem pecado, e ele sofreu acusações. Daniel sofreu acusações. Os amigos de Daniel sofreram acusações. Neemias, Esdras, quando foram erguer lá os muros, sofreram acusações. Irmãos, quando você está fazendo algo certo para Deus, você vai sofrer acusações, pois esse mundo jaz do maligno. Então não fique preocupado se A, B, C, D está te chamando disso, daquilo outro. Se você está com a sua consciência limpa com Deus, é o que importa. Eu já fui cansado de ser chamado de fanático por aqui, até por familiares. Então se eu fosse levar isso em consideração, eu já tinha saído fora da igreja. Então, meus irmãos, não levemos isso em consideração. Faça a sua parte com Deus, assim como esses 3 jovens ficaram em pé. Não importa o que acontecesse.
Eles não estavam preocupados. Vocês vão ver isso, que eles estavam preocupados com algo a mais do que simplesmente a sua vida aqui na Terra. E nós precisamos ter o mesmo sentimento. O sentimento de que se morrermos aqui, estaremos muito em breve com o Senhor lá em cima. Eles não se curvaram. Ou seja, a representatividade, meus irmãos, para esses jovens são 144 mil. Ok? Eles não cederão ao decreto. Eles não cederão a nada. Eles farão o que Deus manda. Só que, infelizmente, muitas pessoas vão ceder, mesmo dentro da igreja. Então, nós vamos fazer o seguinte coisa. Lembra que tem uma marca na mão e uma marca na testa? E o pessoal acha que isso aí vai ser um chip, vai ser isso, vai ser aquilo. Essa marca na mão e marca na testa significa, irmãos, que se você foi um adventista do sétimo dia e você adorar essa besta, você vai receber ela na testa. Porque você passou anos na igreja aprendendo que o sábado é o dia do Senhor e você na hora vai sucumbir. As pessoas que receberem na mão é aquelas pessoas que não foram adventistas. Ok? Mas elas, obviamente, vão saber, porque o evangelho vai ser pregado a todo mundo. E elas não vão aceitar a mensagem. Essa é o ponto ali. Não é que vai entrar chip em você, isso, aquilo outro. Adventistas vai receber a marca na testa. Quem não é, vai receber na mão. Ok? Porque eles vão passar anos acreditando, pregando, mas no fim, quando a corda apertar, eles vão ceder. E, meus irmãos, que eu e você estejamos em muita oração para que não sejamos essas pessoas. Porque o que vem pela frente não é fácil. Se os hebreus tiveram que passar por uma fornalha de fogo 7 vezes mais quente, imagine eu e você. Ellen White diz que o tempo de angústia será como nunca já visto. E nós vemos na história que foi terrível. A Idade Média ali, a Era Moderna. Ok? Então vamos orar muito para que nós possamos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos avançar então para o verso 15. Todavia, se vós estiverdes prontos ao ouvirdes o som, corneta, flauta, harpa, sacabucha, saltério, xilofone, todos os tipos de música. Eu não vou me atentar tanto à música porque a gente falou muito sobre música. Se vocês quiserem, quem está assistindo no YouTube, temos 3 vídeos aí e temos mais alguns no canal da Sala da Consagração. Depois eu vou mandar o link e colocar o link aqui para que vocês possam ir lá. Tem muita coisa sobre música do nosso irmão Marcelo também. Então não vou ficar me atentando à música porque nós já sabemos como será usado isso no fim. Mas se vós não adorardes, sereis lançado na mesma hora no meio da uma fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos livrará de minhas mãos? Olha a astúcia desse cidadão. Mas vamos lá, antes de falar sobre esse último ponto, eu gostaria de fazer algo para vocês aqui, no sentido de, gente, vocês acham que se não fosse Sadraque, Mesaque e Abednego, eles teriam segunda chance? Nabucodonosor gostava desses 3. Nabucodonosor deu chance para eles, meus irmãos, porque eles tinham um apreço por essas pessoas. Ele tinha um apreço por Mesaque, Sadraque, Abednego e Daniel também. Por quê? Eles não eram corruptos. Eles não estavam querendo ser maiores lá na Babilônia. Eles não estavam querendo puxar o tapete do rei. Eles faziam o trabalho dele. Eles eram um bom exemplo. Ele tinha caráter. Vocês vão saber disso porque daqui a pouco Nabucodonosor vai reconhecer alguém dentro da fornalha. Como ele ia saber disso se não tivesse um bom exemplo do Deus desses jovens? Vocês estão entendendo como tudo bate? Agora a questão é, será que eu e vocês estamos sendo bom exemplo para as pessoas? Porque Nabucodonosor deu uma segunda chance para eles, porque eles eram bom exemplos. Eles eram pessoas que mostravam Jesus, mostravam Cristo a Nabucodonosor. E isso vai fazer total diferença para amanhã, quando nós entrarmos no capítulo 4 e falarmos sobre a conversão de Nabucodonosor. Mas, meus irmãos, será que eu e você estamos sendo bons exemplos? Assim como esses jovens eram para Nabucodonosor? Reflitamos nessa pergunta. Vamos avançar. Quem é esse Deus que nos livrará de minhas mãos? Olha aqui, hein? Vocês estão vendo que é um embate desde o verso 1. É um embate entre Nabucodonosor
e o sonho do Deus Todo-Poderoso? Vocês estão vendo? Aqui fica claro isso. Ele está, olha, quem vai poder? Essa fornalha não pode sumir daqui. Essa fornalha aqui, vocês não têm como passar por ela. E os próximos versos que nós vamos ler é os meus preferidos do Antigo Testamento. Porque eu quero ter essa fé. Vamos avançar. Nos versos 16 a 18, é os meus versos prediletos. Quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Ai, meus irmãos, até me enche os olhos quando eu leio esse texto, e é por isso que eu amo esse texto. Porque eu preciso dessa fé aqui. Eu preciso desse cis aqui na minha vida. E olha, não é fácil não. Se vocês prestarem atenção, no verso 15, Nabucodonosor tem o si dele. Se vocês não fizerem isso, vocês vão morrer agora. Esse é o si de Nabucodonosor. O si presente. Um si de confrontar os judeus. Mas o si dos judeus é um si para o futuro. O si dos judeus é o si de antes pecar, ou antes morrer do que pecar. Esse é o si dos judeus. Porque ambos têm si, mas um si é presente, outro si é futuro. Os jovens aqui estão dizendo o seguinte para Nabucodonosor. Antes morrer do que pecar, pois se eu morrer sem pecar, sem o pecado, eu estarei com Cristo muito em breve. É exatamente isso que ele está dizendo. Rei, eu não preciso responder isso. Por que ele disse eu não preciso responder? Porque Nabucodonosor sabia. Porque eles não tinham. A nossa irmã Irani muito bem abriu isso aqui para nós agora. Capítulo 6. Não era só Daniel que não tinha erro nenhum, não. Esses jovens também partilhavam do mesmo espírito de Daniel. Então Nabucodonosor fez, quando eles falam, quanto a isso não necessitamos de responder, é porque o rei já sabia a resposta, meus irmãos. É porque o rei já sabia a resposta. Mas aí ele fala, mas se o nosso Deus quiser nos livrar, ele vai. Se não, eu não estou nem aí. Porque eu estou fazendo a vontade de Deus. Meus irmãos, que esse seja o nosso motivo de estarmos aqui hoje. Que essa possa ser o que nós precisamos para avançarmos na nossa escala de santificação. Pois, minhas irmãs e meus irmãos, nós necessitamos ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Precisamos não temer a morte. Porque morrer em Cristo, como Paulo nos diz, é lucro. Vamos avançar. Já estamos finalizando. Então Nabucodonosor encheu-se de fúria, e a forma do seu semblante mudou-se contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Portanto, ele falou e ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Essa questão de 7 vezes mais é as 7 pragas, que acontecerá após o fechamento da graça, da porta da graça. Ele ordenou os homens mais fortes que estavam em seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los à fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com seus casacos, túnicas, chapéu e outras vestimentas, e foram lançados no meio da fornalha de fogo ardente. Ora, como a ordem do rei era urgente e a fornalha excessivamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados no meio da fornalha ardente. Bom, meus irmãos, como eu disse para vocês, essa fornalha, essa estátua é o decreto, as pessoas não vão aderir, vão ser mortas, muitas pessoas, mas depois do decreto, depois do fechamento da porta da graça, não tem sentido mais morrer cristão, não tem sentido mais morrer, porque já tá resolvido,
Quem está salvo está e quem está perdido está. Logo, nós, os 144 mil, não seremos atingidos pelas pragas. Assim como esses jovens também não foram atingidos pelo fogo da fornalha. E por que eles não foram atingidos pelo fogo da fornalha? Pessoal, aqui. Pronto, já consegui fechar o. Por que eles foram atingidos? Por que eles não foram atingidos pelo fogo da fornalha? Porque tinha alguém com eles. E eu achei interessante porque os homens fortes morreram só de chegar próximo. Mas os 3, não. E aí muitas pessoas ficam perguntando por que será que eles foram atados? Porque alguma coisa queimou. Porque eles poderiam falar alguma coisa ali, eles poderiam ter alguma desculpa. Mas não tinha desculpa. Eles foram atados e só as cordas queimaram, ou seja, alguma coisa sobrenatural aconteceu de fato. E os versos 24 a 25 nos mostram o seguinte. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros, não foram lançados 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Tornou ele e disse, eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Como ele saberia isso, meus irmãos? Se ele não tivesse ali Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, mostrando o exemplo do Deus Todo-Poderoso. Versos 26 a 27. Isso daqui, irmãos, que aconteceu, desses homens saírem dessa fornalha, foi um testemunho tremendo, tanto para os pagãos, quanto para os hebreus frouxos. Porque tinha muitos hebreus ali. Imagine só esses hebreus vendo aquelas pessoas, aqueles 3 jovens, saindo da fornalha, olhando para si e falando o que nós fizemos. Imagine só. Versos 26 e 26, para nós finalizarmos. Então Nabucodonosor aproximou-se da boca da fornalha de fogo e falou, Sadraque, Mesaque e Abednego, vós sois servos do Altíssimo Deus, sai e vinde aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Reuniram-se então os príncipes, os governantes, os capitões, os conselheiros do rei e viram estes homens. E sobre seus corpos o fogo não teve poder, nenhum cabelo da cabeça chamuscou, nem o casaco mudou, nem o cheiro de fogo havia passado por eles. Olha, meus irmãos, esse capítulo 3 é um capítulo tremendo. Só que o mais incrível de tudo isso, alguém de vocês viram algum texto falando que os 3 hebreus saíram se vangloriando de dentro da fornalha? O silêncio deles foi ensurdecedor para todos, pois eles não precisaram falar nada. Eles simplesmente tiveram o exemplo e honraram a Deus mais uma vez, e por isso foram honrados. Se eu e você honramos a Deus, nós também somos honrados. Esses jovens não se vangloriaram. Esses jovens, eles simplesmente saíram de lá em silêncio. E pelo poder de Deus, através da vida deles, muitas pessoas foram impactadas ali. Eu não tenho dúvida disso. Versos finais do capítulo. Olha que lindo. Imagine só ele saindo. Olha a cara de Nabucodonosor. Versos finais. Então Nabucodonosor falou e disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, e mudaram a palavra do rei, e cederam os seus corpos para que não servisse nem adorasse a qualquer outro Deus, exceto o seu próprio Deus. Portanto, eu faço um decreto, que todo povo, nação, língua, que fale qualquer coisa errada contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja cortado em pedaços, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não existe nenhum outro Deus que possa livrar dessa forma. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Pergunto para vocês, Nabucodonosor estava convertido?
Nabucodonosor não estava convertido, ele estava convencido. E quantos de nós não somos do mesmo jeito? Talvez ficamos por muitos anos na igreja, mas nós só somos convencidos porque não estamos agindo do jeito que Deus pede para nós. Talvez nós nos prendemos em religiões e não saiamos, mesmo sabendo que Deus da verdade está em outro lugar. Muitas vezes fazemos isso também. Eles estavam em Babilônia e agora prosperaram na Babilônia. Eles colocaram tudo a perder e ganharam o tudo. Ganharam até mais do que eles imaginavam. Como eu disse a vocês, meus irmãos, honrar a Deus, Deus não nos deixa de honrar. E agora eu gostaria de passar alguns textos para vocês, porque sabe que tem a resposta por que esses jovens saíram da fornalha na própria Bíblia? Mas antes de nós vermos isso, eu quero ler uns textos da irmã White contigo. Profetas e Reis 259. Como sabia o rei pagão que era semelhante ao Filho de Deus? Os cativos hebreus que ocupavam posição de confiança na Babilônia tinham representado a verdade diante dele, na vida e no caráter. Quando perguntados pela razão de sua fé, tinham dado sem hesitação, clara e singelamente, tinham apresentado os princípios da justiça, ensinando assim os que lhe estavam ao redor a respeito do Deus a que adoravam. Eles tinham falado de Cristo, o Redentor vindouro, e na aparência do quarto, no meio do fogo, o rei reconheceu o Filho de Deus. Pelo exemplo, meus irmãos, não foi por falar, não, foi pelo exemplo. Importantes são as lições a serem aprendidas da experiência dos jovens hebreus na planície de Dura. Nos dias atuais, muitos dos servos de Deus, embora inocentes de qualquer obra má, serão levados ao sofrimento, humilhação, abuso à mão daqueles que, inspirados por Satanás, estão cheios de inveja e fanatismo religioso. A ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado do quarto mandamento. E, por fim, um decreto universal denunciará este como dignos de morte. Meus irmãos. Muitas pessoas querem ser cristão e não querem passar por provações, não. Mas aqui diz que, embora inocentes de qualquer coisa, como aqueles jovens, como Daniel, foram levados a sofrimento, humilhação e abuso. Mas Deus nunca desamparou eles, assim como também não desamparará nós. Agora, o segredo de uma fé vitoriosa. O segredo daqueles jovens está em Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E, de novo, repete a mesma coisa no verso 6. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E olha o finalzinho, que interessante. Versos 32 até o final do capítulo. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessa, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoite, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Olha isso, meus irmãos. Olha isso, meus irmãos. Homens o qual o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos astros da terra. Verso 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé. E é exatamente isso que Deus quer de mim e de você, meus irmãos. A fé de Jesus. A fé de Abraão. A fé dos hebreus. A fé de Daniel. A fé de cada um desses nomes que falamos aqui. A fé daquelas pessoas que foram queimadas vivas em praça pública. Aquelas pessoas não eram dignas desse mundo. E é da mesma forma que eu e você precisamos ser.
Esse capítulo 3 é um dos capítulos mais incríveis do livro de Daniel. É um capítulo que chega e me emociona, porque nós precisamos de muita coisa ainda para sermos os 144 mil. Diz a última parte de hoje. Como nos dias de Sadraque, Mesaque e Abednego, no período final da história da terra, o Senhor operará poderosamente em favor dos que ficarem firmes pelo direito. Aquele que andou com os hebreus valorosos na fornalha ardente estará com seus seguidores em qualquer lugar. Sua constante presença confortará e sustentará. Em meio tempo de angústia, angústia como nunca houve desde que houve nação, seus escolhidos ficarão firmes. Satanás, olha irmãos, esse texto é incrível. Gravem, peguem esse texto, tirem print dessa tela. Satanás, com todas as forças do mal, não pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Anjos magníficos em poder os protegerão. Em favor deles, Jeová se revelará como Deus dos deuses. Daniel 2,47. Capaz de salvar perfeitamente os que nele puseram a sua confiança. E eu acho que eu não preciso nem falar nada. Esse texto aqui fecha tudo o que nós passamos aqui para vocês hoje. Eu vou deixar esse texto na tela para que vocês possam refletir nele. Nem todas as forças do mal pode destruir o mais fraco dos santos de Deus. Eu e você somos os mais fracos dos mais fracos. Mas se nós estivermos com Deus, nem todas as forças do mal poderão conosco, porque Deus Todo-Poderoso estará na batalha por nós. Que Deus abençoe vocês. Tenhamos um ótimo sábado. Pai querido, continuando a oração da tua serva, verdadeiramente, quando olhamos para nós não temos como nos salvar. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus. E quando olhamos para a tua misericórdia, para a tua bondade, o Senhor fez tudo. E então entendemos que não temos como nos perder. Ó Pai, aqui está parte do teu povo, a irmã bem diz. O Senhor tem nos trazido cada manhã, o Senhor tem nos levado para a igreja cada sábado, cada domingo. Senhor, grava a tua lei, Senhor, nos nossos corações. Abre os nossos olhos para que possamos contemplar a beleza da tua lei. Ó Pai, o Senhor fez uma promessa, que o Espírito do Senhor se apossaria de nós e que nós iríamos profetizar, que o Senhor ia fazer de nós novo homem. Senhor, queremos ser novas criaturas. Toma-nos em tuas mãos, faça de nós novas criaturas, Pai, para que possamos, em nome de Jesus, refletir o teu caráter. Nós decidimos também, como Daniel, não nos contaminarmos, Senhor, com as iguarias do rei. Decidimos firmemente, como Daniel, ser fiéis a ti. Cubra-nos, Senhor, com teu manto sagrado. Fortaleça a nossa fé. Derrama sobre o teu povo, Senhor, o teu Santo Espírito, para que possamos te amar acima de todas as coisas, te amar com toda a nossa força, te amar, Senhor, com todo o nosso entendimento e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Toma em tuas mãos cada família aqui representada, Senhor. Segure firme nas nossas mãos e nos prepare para os dias que virão. Ó Pai, muito obrigada. Sabemos que o Senhor já fez tudo o Senhor fez. Agora suplicamos pela tua misericórdia que nos ajude, Pai, a sermos fiéis a ti. Nos ajude, Pai querido, a fazer a nossa parte. Oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém.